Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos conversar aqui a respeito do Marcelo Ramos, que foi escolhido presidente da Comissão Especial na reforma da Previdência, e também do relator, que é o Samuel Moreira. Vamos analisar o perfil de cada um deles, qual é a sua origem política, quais são os seus interesses, né, para chegarmos à conclusão se foi ou se não foi uma boa escolha. Vamos começar então analisando uma entrevista que o Fernando Schiller deu ao Estadão, que dão algumas pistas, né, e que contextualizam esse assunto que nós queremos tratar. O Schiller diz o seguinte, foi perguntada por Schiller a respeito das redes sociais e da situação da postura do Bolsonaro diante das redes sociais, o seu engajamento, enfim. O Schiller responde que Bolsonaro é o segundo chefe de Estado com maior engajamento digital no plano global. São mensagens provocantes, mas que geram grande engajamento. Então ele cita, inclusive, a questão da postagem recorde dele, que foi aquela do Golden Shower. Mas aí o Schiller também diz que depois do Carnaval, o Bolsonaro adotou um foco mais na agenda de governo. Né? Então, ele chama isso de uma democracia polarizada, né? E a postura do Bolsonaro é de um líder polarizador. E se o Bolsonaro tivesse adotado uma postura diferente? Né? Então o próprio Schiller diz que nada garante que se ele tivesse adotado uma postura diferente nas redes sociais e tal, diferente do estilo que ele sempre teve como deputado, teria dado melhores resultados para o Bolsonaro. Uma outra questão que o Fernando Schiller fala é a respeito da equipe econômica, que ele considera a equipe econômica e a equipe dos ministérios uma equipe coesa e, na sua maior parte, qualificada. A própria reforma da Previdência, na opinião dele, também surpreendeu pela abrangência e pela correção técnica. Um dos pontos que ele coloca que estão em aberto é a questão da reforma política. São 31 partidos no Congresso. Eu acredito que essas questões da reforma política, da reforma fiscal, não poderiam ser tratadas todas de afogatilho agora no primeiro semestre. Né? Então, eu acho que está de bom tamanho essas pautas que o Congresso já tem, que é a da reforma da Previdência e da segurança pública. O Schiller coloca também uma outra questão a respeito da distribuição de ministérios e de cargos para os partidos. Né? Bolsonaro segue uma liderança popular e tem conseguido aprovar, agora recentemente ele aprovou na Comissão de Constituição e Justiça, a admissibilidade da reforma da Previdência, sem o toma lá da cá de cargos. Então, isso é uma diferença maiúscula se nós compararmos com a situação, por exemplo, do governo Temer, Dilma e do governo Lula. Se ele partisse para essa questão da troca de cargos ou de abrir o governo, abrir os ministérios e os cargos federais nos estados e na própria União, provavelmente os próprios beneficiários desses cargos, em um determinado momento eleitoral, por exemplo, poderiam jogar isso contra o Bolsonaro. Então,
essa questão da nova política e da velha política está ainda engatinhando, na opinião do Schiller. Um outro ponto que ele levanta é de que houve uma vitória maiúscula na Comissão de Constituição e Justiça, com 73% a favor, foram 48 a 18, e 27 contra. Nós vamos analisar depois o perfil e a abrangência política dessa vitória, né, para tentarmos prever o resultado na comissão especial agora e depois até no próprio plenário. E, finalmente, o Schiller comenta o papel da oposição nessa articulação. Ficou claro para ele de que a oposição que o PSDB, né, e que o próprio PFL faziam ao governo Lula, né, que era uma oposição, digamos assim, mais criteriosa, inclusive apoiaram a reforma da Previdência do Lula, não vai ser o mesmo em relação à oposição atual, a oposição do PT, PDT, PSOL, enfim. Até porque na Comissão de Constituição e Justiça, conforme nós vamos analisar mais adiante, eles foram todos contrários, né? E deve ser essa a toada da oposição. Rodrigo Maia também deu uma entrevista na Rede Globo, no Globo News, e eu vou puxar aqui dois elementos que eu entendo importantes. Três. O primeiro é a questão da reforma da Previdência, que não era tocada da forma como o Bolsonaro está fazendo agora, trabalhando a questão de idade mínima e tudo mais, desde os tempos do FHC. Um outro ponto que ele coloca, que é de que se trata de uma reforma do Estado, né? Não é uma reforma de governo. E essa história de que se trata de uma reforma para o Brasil, de uma reforma do Estado, ela realmente está penetrando nos formadores de opinião, né? A própria mídia diz isso, os grandes empresários querem a reforma da Previdência, os governadores querem a reforma da Previdência, os prefeitos, né? Então, na realidade, os únicos que não aderiram a essa ideia é a oposição, né? A oposição do PT, PDT, PSOL, esses realmente não querem a reforma. Um outro ponto que o Rodrigo Maia comenta é a posição do Bolsonaro, às vezes, de desidratar ele mesmo, desidratar a reforma. A reforma é de 1 tri e 200. E o Bolsonaro, às vezes, já comentou, diz, não, se ficar por 800 bilhões, tá bom e tal. Então, ou seja, a briga, o embate entre Bolsonaro e o Legislativo e o Rodrigo Maia é no sentido de quem vai ser o bonzinho, quem vai sair de bom moço da história, né? Quer dizer, se o governo precisa de uma reforma de 1 milhão e 200, ele tem que defender essa reforma de 1 milhão e 200. Agora, se ele diz que pode ser de 800, e depois ela vai lá para a Câmara dos Deputados, para o Senado, e o Senado aprova de 1 milhão e 200, futuramente o Bolsonaro pode dizer assim, olha, para mim até 800 estava bom, né? Mas o Congresso, né, acabou aprovando 1 milhão e 200, né? Então o governo fica melhor na história do que os deputados e senadores. Então esse embate aí realmente está havendo. E um outro ponto que eu acho bem importante que ele colocou, Rodrigo Maia, é que a reforma da Previdência
é uma oportunidade de os deputados se pacificarem com a opinião pública, né? Por quê? Porque se eles aprovarem a reforma da Previdência da forma como ela está sendo conduzida, né, realmente, pelo menos por enquanto, não está havendo o toma lá e dá cá, né? Quer dizer, esses 48 deputados e senadores aprovaram, deputados, melhor dizendo, aprovaram independente de apoios financeiros, né, de apoio orçamentários para suas emendas, para suas bancadas, né, dá uma sinalização nova para os eleitores, né? Pode ajudar e muito a imagem, né, a reconstrução de uma imagem positiva para a Câmara e para o Senado. Bom, o relator da Previdência. O relator da Previdência, o escolhido, foi o Samuel Moreira, que é do PSDB de São Paulo. Ele já foi, inclusive, presidente da Assembleia Legislativa em São Paulo. Ele é ligado ao Alckmin, mas ele foi, digamos assim, apoiado, afiançado pelo João Dória. O João Dória tem muito interesse, né, nessa reforma, né? E por quê? Porque ele tem um perfil executivo, né? Ele está ligado aos grandes empresários do Brasil, que são de São Paulo, e que tem interesse na aprovação da reforma da Previdência, porque ela sinaliza a capacidade de pagamento do governo do seu endividamento, né? Com isso, há a possibilidade da entrada de recursos, geração de emprego e renda, e é tudo que os empresários querem. Isso, então, vai cacifar o João Dória para 2022, né, como presidente da República. Ele já vem fazendo o seu encarreiramento nesse sentido, né? E o próprio Samuel Moreira também pode se cacifar para cargos mais elevados, quem sabe até governador do estado de São Paulo. Então, há interesse dele fazer uma boa relatoria, né, um bom trabalho, porque eles vão ficar por 40 sessões expostos na mídia o tempo todo, né? Ali, fica mais conhecido. E ele é conhecido como bom, Samuel, é conhecido como um bom negociador, né? Enfim. Já o relator, Marcelo Ramos, o relator, ele, em 91, era do Grêmio da Escola da União da Juventude Socialista, que é um braço do PCdoB. Então, Partido Comunista do Brasil, ele chamou a atenção do Partido Comunista e se candidatou a vereador pelo PCdoB em Manaus, portanto, em 2000. Se elegeu vereador. Então é um comunista. Mas nós vamos analisar aqui que houve uma releitura ideológica por parte do Marcelo Ramos. Quando chegou em 2014, ele foi convidado pelo Eduardo Campos e pela Marina para ir para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. E se candidatou a governador do estado do Amazonas. Perdeu a eleição, mas aí já começa a mostrar o seu perfil executivo. Depois ele passou, então, para o PR, que é o Partido da República, em 2016, e se candidatou de novo a governador do estado do Amazonas. Chegou ao segundo turno, mas no segundo turno perdeu para o Arthur Vigílio. Bom, como é que ele saiu de uma posição de comunista para uma posição de liberal? Então, diz ele o seguinte:
fiz uma releitura ideológica. Hoje sou um político de centro. Do ponto de vista econômico, sou um liberal. Bom, isso aqui é sincero. Na realidade, o que ele demonstra aí? Um encarreiramento político em direção ao executivo. Se candidatou 2 vezes a governador e tem interesse em se cacifar para governador do Amazonas. E para isso, ele precisa fazer um bom trabalho, é uma boa oportunidade para ele na comissão especial agora, né? Então, o relator da comissão especial é o Samuel e o presidente é o Marcelo Ramos. É interessante aqui salientar alguns aspectos do Marcelo Ramos em relação à tramitação na comissão especial. Então ele pretende cumprir o prazo que o Rodrigo Maia deu para ele, que é o primeiro semestre, até o final do primeiro semestre, né? Até julho, né? Então um pouquinho mais, porque a Câmara entra em recesso no dia 17, então como o Rodrigo Maia deu o prazo de julho, deve ser até 17 de julho. Mas ele diz que tem alguns 4 pontos aqui que vão ser bem duros de serem negociados e que devem ser retirados da reforma. O primeiro é o benefício de prestação continuada, né? Idosos e deficientes. Esse o Centrão já fez um abaixo assinado, se comprometendo em eliminar essa questão aí, né? E retirar isso da reforma. Na realidade, tanto o governo, o partido do governo, PSL, quanto a oposição, eles não têm condições. O governo não tem condições de aprovar sozinho, com a sua base, e a oposição não tem condições de rejeitar sozinha com a sua base. Então eles estão dependendo, os dois, do Centrão. E o governo negociou com o Centrão agora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. E agora vamos ver como é que vai ficar na Comissão Especial, que é o que a gente está analisando. Então, esse ponto do benefício de prestação continuada deve cair. As regras de aposentadoria rural também devem cair agora na comissão especial. O regime de capitalização puro, pode ser que passe um misto, mas o puro não. E a desconstitucionalização total da questão da reforma da Previdência. O que acontece? A reforma também tenta tirar da Constituição, do artigo 40 e do artigo 201, vários aspectos que estão na Constituição e que não deveriam estar. Isso também eu acho difícil de passar, que é a questão da idade de aposentadoria, quer dizer, baixar isso para a lei complementar. No dia que precisar mudar isso de novo, não precisa fazer uma emenda constitucional. Então a questão da idade de aposentadoria, tempo e valor da contribuição, cálculo e valor dos benefícios, idem em relação à pensão por morte e invalidez, e regras para equacionar desequilíbrios atuariais e outros temas. Interessante assim, 2 denúncias que existem aqui contra o Marcelo Ramos que eu vou colocar. A primeira é do tempo que ele era presidente da Empresa Municipal de Transporte Urbanos, a EMTU de Manaus. Ele foi acusado de ser tolerante com um suposto esquema de corrupção nessa empresa, mas não tem nada aprovado até agora. E uma denúncia que foi feita hoje pelo antagonista é com relação à advogada Carmen Romero Salvioni, que ela é lotada como secretária parlamentar do gabinete de Marcelo Ramos e é sócia de uma empresa de escritórios de advogados em Manaus, trabalha em Manaus, né? Segundo a Lei 812, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, seria vedado ela tomar posse sendo advogada e sócia de uma empresa de advocacia. Mas o Marcelo Ramos acrescenta que a funcionária tem liberdade
para exercer sua atividade jurídica lá no estado de Manaus, que a Câmara não impede que comissionados trabalhem no estado de origem, porém exige que faça jornada de 40 horas. Isso aí vai ter que ser melhor avaliado, né? A denúncia foi levantada hoje pelo antagonista, né? E eu acho que, de certa forma, ela deve estar ofendendo a Lei 812, mas teríamos que ver mais em detalhes essa situação. Bom, os pontos polêmicos nós já conversamos, né? E o prazo de aprovação? Esse prazo de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça foi um prazo ágil, bom ou não? Vamos comparar esse prazo em relação à reforma que o Temer tentou fazer. O Temer entrou com o projeto da reforma da Previdência do Temer em 5 de dezembro de 2016. E em 21 de março, ela já estava aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Então levou 106 dias se nós considerarmos desde 5 de dezembro. Bom, a do Bolsonaro deu entrada no dia 20 de fevereiro. Do dia 20 de fevereiro até o dia 23 de abril, ela tramitou então 62 dias. Então teria levado menos dias do que a do Temer. Né? A do Temer levou 106 dias e a do Bolsonaro levou 62 dias na Comissão de Constituição e Justiça. Então teria tramitado mais rápido. Mas, se nós considerarmos que o recesso, né, termina no dia 2, no dia 1º de fevereiro, né, e os deputados voltam no dia 2 de fevereiro, então do dia 2 de fevereiro até o dia 21 de março, que foi o trâmite do Temer, se nós desconsiderarmos aquele período anterior, né, de 5 de dezembro até 2 de fevereiro, então ela teria tramitado em 43 dias na Comissão de Constituição e Justiça, ao passo que a do Bolsonaro tramitou em 62. Eu acho que a do Bolsonaro teve um resultado melhor, porque a do Temer era de 800 bilhões, a do Bolsonaro é de 1 bilhão e 200. A do Temer foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesses 106 dias, né, ou 43 dias, mas era de um valor menor. E a do Bolsonaro é de um valor maior e foi aprovado esse mesmo valor, né, em 62 dias. Então eu acho que fez bonito. Bom, em relação agora à comissão especial. Na comissão especial, a do Temer foi aprovada em em torno de 40 e poucos dias, né? 40 e poucos dias. Foi um prazo bem bom. Agora, a do Bolsonaro está previsto 40 sessões. Se forem feitas 3 sessões por semana, o que é bem puxado, daria 94 dias, ou seja, 28 de julho. Então ela vai ter um prazo maior, é uma reforma mais robusta, né? Vai ter um prazo maior com certeza. Né? Como há o recesso, né, que começa a partir do dia 18 de julho, então vai ser complicado, vai ser puxado para essa votação na comissão especial ser aprovada até o dia 17 de julho. Mas há um compromisso por parte do presidente, que é o Marcelo Ramos, nesse sentido. Qual foi o tamanho da vitória do Bolsonaro nessa comissão de Constituição e Justiça? Vamos ver o seguinte, vamos começar analisando pela oposição. A oposição foram contra a reforma o PT, o PDT,
o PSB, Partido Socialista Brasileiro, onde inclusive está aí o Luiz Flávio Gomes, o PCdoB, o PROS, o PSOL e a Rede. Isso representou 27%. Não é? Se nós considerarmos, né, essa mesma proporção na comissão especial e no plenário, né, a reforma, a princípio, deverá passar. Porque a comissão, justamente a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Especial, elas são uma amostragem mais ou menos perfeita do próprio plenário. Esse é assim que se trabalha no Congresso. Bom, a favor da reforma da Previdência, foram 16 partidos: o Avante, a Cidadania, o DEM, o MDB, o Novo, o Patri, o Podemos, o PP, o PR, o PRB, o PSD, o PSDB, o PSL, o PTB e o PV. E o Solidariedade. Então, aqui nós temos 70%, 359 deputados. E 74% dos senadores, são 60 senadores. Como essa Comissão de Constituição e Justiça tem mais ou menos a proporção do Senado, e na Comissão Especial também, a gente tira daí uma sinalização de que é muito provável a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e no próprio plenário, pela amostragem que já se teve na Comissão de Constituição e Justiça. É claro que isso vai depender de negociação, e o grande ponto é o quanto ela vai desidratar. Que ela vai ser aprovada, eu acho que é mais ou menos certo, a não ser que ocorreu, né, um grande acidente de percurso. Mas, enquanto ela vai ser desidratada, é que é o problema. Então, em suma, a escolha do presidente e do relator da comissão especial parece ter sido adequada, embora pudessem não parecer alinhados com o governo Bolsonaro, já que o presidente Marcelo Ramos é crítico pessoalmente em relação a Bolsonaro, e inclusive o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não poupa críticas ao Bolsonaro. E o relator Samuel Moreira, que é do PSDB, de certa forma também representa um partido, né, que é a favor da reforma, mas que também é crítico em relação ao Bolsonaro. Marcelo Ramos, do Amazonas, pretende um encarreiramento. Hoje ele pertence ao PR, né? Então, ele pretende um encarreiramento do Poder Executivo e precisa mostrar um bom trabalho na comissão especial para se cacifar para governador. O Samuel Moreira, que já foi presidente da Assembleia de São Paulo, está alinhado com Dória, que quer se cacifar para presidente da República. Então também querem fazer um bom trabalho na reforma da Previdência. Porque se a reforma da Previdência der certo, né, e o governo tiver condições de sinalizar para o mercado que a dívida pública está equacionada, os recursos do exterior e dos próprios brasileiros que estão lá fora começam a ser internalizados, e a tendência é a geração de emprego e renda. Quem é que vai se beneficiar com isso? Quem fez a reforma da Previdência. Obviamente o Bolsonaro vai se beneficiar e muito, né? Mas também quem ajudou, e como o Bolsonaro terceirizou para o Poder Legislativo, o Poder Legislativo vai conseguir capitalizar essa reforma também. E quem vai ser o grande prejudicado dessa reforma? Sem dúvida a oposição, né? Esses partidos de oposição, PT, PDT, PSB, PCdoB, PROS, PSOL e Rede, eles estão em rota de colisão com o eleitorado o ano que vem já. Se a reforma passar,
né? E se o ano que começarem a acontecer, em outubro sai o leilão do pré-sal, e começarem a acontecer todas essas novidades, né? E esses sinais positivos em relação ao mercado, eu acredito. A questão do 13º do Bolsa Família, agora no final do ano, eu acredito que o ano que vem, né, nas disputas das prefeituras, essa base que fizer a reforma, né, vai conseguir capitalizar nas eleições municipais do ano que vem. E elas, sem sombra de dúvidas, são base para as eleições de 2022. É isso, amigos. Eu acho que ficou de bom tamanho, né? A vitória na Comissão de Constituição e Justiça foi maiúscula, né? Isso tudo tem a mão do Rodrigo Maia, e tudo leva a crer que agora na Comissão Especial vai caminhar na mesma direção. Agora é claro, né? Aquele, aquela espetacularização que a oposição faz, né? Vai fazer durante essas 40 sessões, isso aí é inexorável, né? Mas isso aí não acaba não adiantando nada, né? Havendo a composição com o Centrão, que é o fiel da balança, e ele tendo o apoio desses 40, desses 16 partidos, né? Nessa mesma proporção, são muito mais do que os 308 votos necessários, né? Na Câmara dos Deputados, e muito mais do que os 49 senadores necessários no Senado, né? É isso aí, né? Se esses mesmos partidos, né, que apoiaram a Comissão de Constituição e Justiça apoiaram a Comissão Especial, eu acredito que no plenário não haverá surpresas. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Planeta Integral e curta as lives. Tá bem? Obrigado.